Tem pessoas que param de estudar, gostariam de dar continuidade aos estudos, vou fazer um pós, vou fazer outro vestibular, ou vou fazer um primeiro vestibular, não terminei meus estudos, quero fazer um concurso. Como me preparar corretamente, né? Como dar continuidade ou como nunca parar de estudar, como ser persistente, disciplinado, para quem está tentando uma vaga em concursos ou para o vestibular. Está conosco o Fernando Elias José, que é psicólogo, e amanhã às 19h30 na livraria Saraiva, aqui na Saraiva Mega Store, do Praia de Belas Shopping, vai ter uma palestra gratuita, aberta ao público, como é que a gente podia dizer? Desenferrujar para voltar a estudar, ou terminou uma universidade ou quer fazer um curso técnico, como retomar até este conhecimento. Tudo bom? Tudo bom, tá mesmo. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço pelo novo convite. E como é as pessoas que te procuram assim para fazer? Tu que és um concurseiro. Na verdade, a gente escolheu esse tema de falar sobre persistência, porque na minha prática a gente começou a ver assim de que de alguma forma, de alguma maneira, as pessoas elas começavam a estudar e daqui a pouco elas acabavam desistindo, né? E mais um pouco e desistiam, mais um pouco desistiam. Daqui a pouco chegavam pessoas exatamente assim, fiz um vestibular há muito tempo atrás, agora com o Enem, eu escutei Sim. de um pai de uma candidata, acho que eu vou voltar a fazer o Enem porque acho que eu vou para a faculdade agora, né? Vou retomar uns estudos de primeiro e segundo grau para poder estar fazendo ali o Enem. Então, a grande busca que se quer é a persistência, tem que persistir, né? Passar num concurso, retomar os estudos, passar no vestibular é uma questão de persistência e não de velocidade. Sim. E as pessoas começam a correr, estudar, porque acham que com velocidade elas vão atingir os objetivos delas, né? E às vezes não estão estudando nem corretamente, nem direcionado para para aspectos de um concurso, ou matérias de um concurso. Existe, Fernando, o concurso mais difícil, o mais fácil, moleza. Isso é moleza. Não, esse aí é difícil, ninguém passa. Hoje em dia não mais, Tânia. Hoje em dia os concursos estão todos no mesmo nível, né? Em função da quantidade de pessoas que estão procurando um concurso público, na quantidade de cursos preparatórios que existem no Brasil inteiro, né? Não só aqui no Rio Grande do Sul. Então a gente não tem como classificar hoje um concurso mais simples, mais difícil, até mesmo porque muitas vezes concursos de primeiro, segundo grau de nível de exigência, às vezes tem pessoas formadas em terceiro grau, mestres, doutores fazendo concursos para esse tipo de colocação. Então acaba dificultando um pouco e aí o que acontece? São dois concursos, como eu digo, né? Tu vai lá, passa, gabarita e depois tu ainda concorre às vagas que tem com todos que gabaritaram aquela prova ali. Mas nível de dificuldade existem? Existem. Quais, por exemplo? Pela questão da quantidade de matérias, né? Assim, ou seja, se você pegar um concurso da Receita Federal, por exemplo, de auditor da Receita Federal estadual, que envolve matemática, que envolve contabilidade, que envolve economia, para quem gosta dessa área, é um bom concurso, mas tem um grau de dificuldade. Se você pega um concurso na área do direito, por exemplo, Ministério Público Federal, ou seja, Procurador Federal, é um concurso que demanda mais, Procurador da República demanda mais em função do número de matérias e quesitos que são solicitados na hora de fazer um concurso público, né? Para juiz, para juiz, promotor, que são várias etapas. Nós estamos na final do promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul agora. Há pouco tempo tivemos um de delegado de polícia, onde o pessoal está na academia de polícia fazendo para a última etapa, porque a academia de polícia é uma etapa do concurso, então as pessoas estão terminando o concurso para poder entrar. Tivemos há pouco tempo um concurso da Justiça Federal, também no Tribunal Regional Federal, que era nível técnico. Tivemos do TRE também. Há uma perspectiva do TRT, ou seja, tem vários concursos que exigem nível de terceiro grau, mas com uma quantidade de matérias cada vez maior. Sim, que matérias, por exemplo? Algumas que a gente, essa aí eu nunca estudei, na escola vou ter que estudar para o concurso. Por exemplo, no TRE, nesse último de analista, caiu algo administrativo. Então as pessoas precisavam ter algumas noções e alguns conceitos de questões pontuais administrativas, de qualidade, de como manter o serviço em funcionamento, num enfoque não jurídico, mas sim administrativo. Por quê? Terceiro grau, qualquer faculdade
poderia prestar esse concurso público. O que acontece? Muitas pessoas formadas em Direito estavam mais focadas para isso. E aí, passavam em outros e acabava tendo o desfalque. E aí eles botaram nesse último um viés que falava mais de administração pública e conceitos básicos nesse sentido. Então, o pessoal teve que buscar conceitos que nunca tinham visto na faculdade, né? Para juiz federal, por exemplo, agora na segunda etapa, eles colocaram psicologia, sociologia, filosofia, e uma dessas 3 matérias vai ser escolhida na hora da prova na segunda etapa. Imagine, quem nunca estudou, quem não se interessa, porque às vezes assim, olha, eu nunca estudei, mas eu tenho um interesse, então eu leio sobre o assunto, eu leio sobre psicologia, tal, sobre filosofia. Mas e quem não tem interesse, quem nunca estudou? Vai buscar um material para poder estudar, vai fazer um curso preparatório. Eu estava vendo até o edital do tribunal, porque é uma decisão do CNJ, que decidiu, o Conselho Nacional de Justiça, definiu que teria que ter essas matérias agora nesses concursos. E eu fui olhar o que pediam de psicologia, né? A minha área, né? E está extremamente abrangente, então você acaba não tendo muito uma diretriz por onde preparar esse candidato, porque tem um item lá... O que eu vou ler? O que eu vou buscar? Qual autor eu vou buscar? Exatamente, qual autor eu vou buscar, né? A psicologia tem diversas abordagens, então se você vai pensar assim... Na filosofia mesmo, pode pegar uma linha... Um filósofo X, um filósofo Y, a sociologia, você vai olhar para... Então eu ainda estou pesquisando um pouco para que lado essas pessoas precisam ir. E isso, com certeza, vai ter que buscar persistência, né? Porque, além do direito, você ainda vai ter que entrar nessas outras matérias para estudar, né? Fernando, tem que ter um horário de estudos. Bom, eu vou determinar, assim, que de manhã, então, eu só vou estudar. Então, tem aquele horário marcado para estudo. A disciplina é fundamental. Sim, é fundamental que o candidato tenha disciplina para poder estudar. Ou não, né? Vou chegar em casa de noite e vou pegar os livros. Vou pegar os livros, aí um dia eu tô afim, outro dia eu não tô afim, só que o que eu vejo? Que a maioria dos dias as pessoas não estão afim, né? Por isso que a disciplina, ela é fundamental, né? Sim. Pode ser um dia da caça, outro do caçador, sem o menor problema, mas tem que ter o dia que é do caçador. Sim. Né? E quantas horas por dia é aconselhável? O que eu recomendo? Eu recomendo contando, quem está exclusivamente dedicado ao estudo, eu recomendo de 6 a 8 horas por dia, né? Contando com a aula, né? Quem trabalha, né, e quem está exercendo uma outra atividade tem que usar os seus finais de semana, porque é o tempo livre que tem, e durante a noite ter uma dedicação de 1h30, 2 horas de estudo. Porque também o que a gente tem que primar, né, Tânia, não é pela quantidade do estudo, eu tenho que primar pela qualidade do estudo. E tem que ter uma orientação, digo, olha, então essa semana tu vai te dedicar a tal matéria, então passa essa matéria toda. Algumas vezes nós temos que nos familiarizar com alguns assuntos. Com certeza. Já que não estamos muito mansos, né, em algumas matérias. Então, vamos nos familiarizar com isso. Exatamente. E não tem como tu começar a mexer em todas as matérias, porque por mais que o cérebro seja muito parecido com um computador, ele não vai absorver, né? E o que a gente observa, assim, que os candidatos sentam, estudam, e eu faço uma analogia com o computador, né? Você digita e daqui a pouco falta luz, você não apertou a tecla salvar, né? Então, se você está estudando e não parou num determinado momento para poder absorver aquele conteúdo, para salvar esse conteúdo, você passou o dia inteiro em cima do livro e não adiantou para nada. Quem é que nunca passou, infelizmente, por um desastre desses e você está lá digitando aquele pift, né? Pode salvar de 3 em 3 minutos, dá uma queda de luz antes, você acaba perdendo o conteúdo, né? Então, o candidato ele tem que se dar conta disso, que ele tem que estar regrado, ele tem que ter clareza do que ele vai estar estudando. Para quê? Para que a quantidade e a qualidade estejam caminhando em conjunto para ele poder E também, absorver. assim, vou pesquisar na internet. Aí, quando tem ai, que engraçado, olha o Tiririca, olha não sei o quê. Aí tu te perde. Sim. Começa, olha, tem um vídeo da Lady Gaga. E aí, pá, então... desfoca completamente. Totalmente. O adolescente, então, vestibulando, tem os Twitter, tem o MSN. Muito apelo. Então, assim, ó, desliga isso, né? Deixa na tela um pedacinho, um Twitter, o MSN, né? Aí começa a piscar a luzinha, daqui a pouco tu tá lá na matemática, piscou a luzinha, tu tem que voltar ali, né? E aí vem essas questões de você estar tirando o foco. Por isso a disciplina, por isso a questão de você ter clareza de que você precisa estar persistindo, né? Uma das coisas que eu observo muito também, assim, Tânia, as pessoas acabam desistindo muito porque os objetivos não estão claros. Então, quando não está claro para ti onde é que tu quer chegar, é muito mais... Como assim, ó, quanto é que vão me pagar? Quanto é que eu vou ganhar?
Então, assim, mas será que eu gosto? Eu vou ser feliz? Eu estou apaixonada por este assunto? Exatamente. Ou apaixonado, né? Por este assunto? Não, vamos ver, isso aqui diz que paga bem aqui. Paga Mas bem. aí não tem nada que ver comigo, com a minha cabeça, com o meu jeito, a minha personalidade, o meu perfil. E é o que eu digo, e depois, além de não ter nada a ver o conteúdo, você vai ficar sentado 8 horas trabalhando em cima disso, sem uma perspectiva, porque se paga bem, muitas pessoas acabam, isso paga bem, eu fico aqui. Sim, né? E aí acabam se tornando pessoas infelizes, e pessoas que têm dificuldade, amargas, com algumas dificuldades aí no meio do caminho. Por isso a questão do objetivo, assim, quando eu tenho claro o meu objetivo, automaticamente eu vou ter disciplina e eu vou ter persistência para poder atingir aquilo que eu quero, né? Amanhã, 19h30, olha a chance aí de já começar a abrir sua cabeça amanhã mesmo, né? Amanhã às 19h30, esta terça-feira, aqui na Livraria Saraiva, no Saraiva Mega Store, no Praia de Belas Shopping. O professor, o doutor Fernando Elias José, psicólogo, então vai dar essa palestra como fazer concurso, retomar os estudos, não retomar, de repente eu estava distraída aqui, passei 2 anos na faculdade viajando. Assim, né? Possível. E aí como é que eu então vou retomar tudo isso? Agora eu quero fazer um concurso e perdi alguns anos da minha vida porque eu estava desligado. Com certeza. Que lástima, né? É verdade, é verdade. Ligado, tem que ser bivolt, trifásico, ligado na tomada o tempo todo, porque aí nós salvamos a memória e o conhecimento. Então, não deixe de comparecer, saber até como é que eu vou ser autoconfiante. O psicólogo sabe dizer tudo isso, todas as dicas de motivação, persistência, humildade, né, Fernando? Com certeza. Colocar em prática tudo isso que a gente quer atingir, as metas. Às vezes precisamos organizar assim a cabeça, que nem uma gaveta. Exatamente. É mais ou menos. Exatamente, um armário, né? Porque o cérebro é maior, a gente vê mexer num armário, arrumar um armário. É isso mesmo. Fernando Elias José, psicólogo, obrigada. Um beijo, querido Fernando. Eu agradeço. Como sempre, muito agradável o encontro e o papo contigo.